Bom, meu amigo, minha amiga, eu gostaria aqui de deixar uma reflexão para o seu coração, que você possa entender, porque muitas vezes nós não alcançamos a vitória e porque perdemos as batalhas. Então, nesse dia de hoje, eu gostaria aqui de trazer uma reflexão ao teu coração de 6 coisas que te levam à vitória. E que você possa aprender, possa entender qual o melhor passo, qual a melhor atitude e o que tem feito você a não concretizar as vitórias que o Senhor já deixou preparado para a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você nessa tarde. Quem nunca passou por dificuldades na vida? Todos nós, em algum momento, ou em vários momentos, enfrentamos crises, lutas severas, dores, tristezas e uma série de contrariedades no decorrer da nossa vida. Porém, quem crê fielmente em Deus sabe que não está sozinho nessas lutas. Mas eu gostaria de poder observar aqui o impacto que cada uma delas tem em nossas vidas diárias e muitas vezes nos leva ao desânimo, à tristeza, à depressão, à ansiedade extrema e outras coisas que nos prejudicam. Mas será que são essas reações que Deus deseja ver em nós quando nos permite passar por dificuldades? Cremos que não. Mas quais são, então, as atitudes que Deus deseja ver em nós? Então eu gostaria de ensiná-los nessa tarde. Então eu quero ver aqui com você o que Deus nos ensina com esta palavra. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, ele diz assim: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Quando o franzino Davi, provavelmente com os seus 20 anos de idade, percebe que o gigante Golias, ele trazia dificuldades ao seu povo e que a maioria dos homens de seu povo estava acordado diante dele. Davi se apresenta ao rei como disposição para lutar. Essa disposição vem de um coração cheio de fé e é uma atitude que agrada profundamente a Deus. Crie em seu coração essa disposição, não importando o tamanho do inimigo. Então tem que ter disposição para tentar. Pessoas para te desanimar diante de uma luta existe aos montes. Quando Davi se dispõe para enfrentar o gigante Golias, ao invés de ser incentivado a lutar, ele é incentivado a desistir e não tentar. No versículo seguinte, de 1 Samuel 17, que é o 33, ele diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu és ainda um moço, e ele guerreia desde a sua mocidade. Davi, porém, não aceita tal argumento e insiste que ele deveria ao menos tentar. Essa atitude de confiança é o que agrada a Deus, pois 100% das pessoas que nunca tentaram, nunca vencem. Então tenha confiança em Deus. A fé em Deus é algo muito importante quando enfrentamos batalhas. A fé que Davi tinha sustentou as suas convicções, a sua força, o seu desejo de tentar resolver aquela situação difícil que seu povo passava naquele momento. Fé nos momentos de crise é algo muito importante. E disse assim mais a Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi criou
Davi creu que não estava sozinho. Davi creu na vitória. Davi creu que podia. Davi creu no que estava vendo. Então ele ensina aqui nessa tarde que devemos ter foco naquilo que é necessário. Todos estamos preocupados, às vezes, como Davi. Arrumar até mesmo uma armadura provisória para que ele tivesse alguma chance. Já que ninguém acreditava que, de fato, ele pudesse vencer aquele filisteu e aquela luta. Muitas coisas desnecessárias nos atrapalham a enfrentar as nossas lutas e vencê-las. Davi focou somente na luta e tirou aquela armadura que só atrapalhava. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Devemos então identificar e tirar da nossa vida tudo que é desnecessário. Seja a falta de fé, o medo, as fraquezas, as tristezas. Tire isso, tudo que só atrapalha, e fique somente com o necessário para lutar e vencer. Então lute com as armas que tem em as mãos. Não espere ter um tanque de guerra ou ser um super-herói para enfrentar as suas lutas e vencê-las. Deus quer que você lute da forma que sabe, com o que tem nas mãos, com as habilidades que Ele te deu, como fez com Davi. E eu digo isso a você. Davi foi com tudo para cima do gigante, com as armas que podia e que possuía e que sabia usar. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando perto desse filisteu. Então o que eu ensino aqui para você nessa tarde é que você identifique as suas armas. Use aquilo que Deus já te ensinou até agora. E aí você pode lutar. Então use as armas espirituais que estão sobre as suas mãos. E que você pode contar com elas nas suas lutas. Davi sabia que simples pedras não seria o suficiente para derrubar esse gigante que era um guerreiro. Mas que sabia que algumas pedras nas mãos de um Deus que luta pelos seus servos e servas serviam suficiente e seriam suficiente para derrubar aquele gigante. Use as armas espirituais, a oração, fé, jejum, adoração, consagração e etc, etc. Essas armas vão te ajudar a derrubar os gigantes da sua vida. No último versículo de 1 Samuel 17:45, para finalizarmos aqui, e que você possa meditar naquilo que o Senhor fez sobre você até hoje. Quantas batalhas, quantas questões você poderia ter ganho e não conseguiu por ter medo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com a espada, e com a lança, e com o escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi venceu. Venceu porque lutou. Venceu porque não ficou acordado. E nem se acovardou com os demais. Então eu te faço uma pergunta: e você? Por que não venceu ainda? Essa história de Davi, ela nos inspira a cada dia vencer uma batalha, porque o Senhor já nos prometeu isso. Mas nós não vencemos porque temos medo. Não oramos,
não acreditamos, não testificamos aquilo que o Senhor nos ensina. Então se torna mais fácil você reclamar, você desistir. Mas o Senhor te ensina nessa tarde, para que você vença todos os obstáculos, todas as indecisões que você vem vivendo. É necessário que você creia mais, busque mais, eleve o seu pensamento ao Senhor e confie que tudo Ele fará sobre você. Pense de uma forma diferente a partir de agora. Que você possa ser cheio da presença de Deus e que você possa estar a cada dia rumo à vitória na sua vida, contra os gigantes que têm se levantado contra você. Não há gigante que Deus não possa vencer. Por que você tem desanimado? Por que você tem desistido? Por que você não olha para o Senhor? O Senhor quer te dar grandes vitórias. Que essa mensagem fique gravada no teu coração. E que você possa, a partir de hoje, ser um grande vencedor. É isso que eu desejo sobre a sua vida e grandes obras o Senhor fará. Um forte abraço, que todos possam entender o que o Senhor quer fazer por você. Em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor.